Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Que bom louvarmos a Deus. E hoje o louvor estava até contando com mais duas pessoas aí, bênção na mão de Deus, né? Pastor Israel, da igreja Batista Rema lá de São Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Sinta-se em casa, viu? Em nome de Jesus. Também o Carlos. Glória a Deus. Que Deus os abençoe poderosamente, queridos. Em nome de Jesus. Eu sei que vai ser difícil você se concentrar na mensagem, mas nada é impossível para Deus. Acabou de cantar. Amém? Amém. Porque você está vendo aí tão bonito aí, né? O bolo aí na frente, feito com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, para os irmãos da igreja, para o aniversário da pastora. Nós vamos mais tarde agradecer a Deus pela vida dela e vamos também desfrutar desse bolo, amém? Mas você vai tentar não olhar para cá, eu sei que é difícil, mas nada é impossível, né? Para de concentre-se na palavra do Senhor, em princípio, e depois, no momento certo, nós vamos desfrutar desse bolo, amém? De pé, vamos orar. De alguém para trazer um pouco claro, aqueles dias aí das cordas vocais trabalhosas, mas vai dar certo em nome de Jesus. Deixa os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite, Senhor. Nós estamos felizes porque quando estamos com o povo teu, igreja tua reunida, para te louvar, para te adorar, o único que é digno de louvor, de adoração. Senhor, tu és um Deus grande e poderoso, tu és o Criador de todas as coisas, tu és um Deus cheio de amor, de perdão, de bondade, de misericórdia. As tuas misericórdias se renovam a cada dia nas nossas vidas, e esta é a razão de não sermos consumidos. A tua graça nos alcança a cada momento. Não existe nada, nenhum merecimento da nossa parte, Senhor. Tudo é bondade tudo é amor do Senhor. Obrigado, Deus, nós temos toda a liberdade de louvar-te, toda a liberdade de te adorar, Senhor. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Deus, nós necessitamos de ti, Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Foi pago um alto preço, Senhor, pelas nossas vidas, um preço de cruz, e te louvamos porque o Senhor nos escolheu. A tua palavra diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, aí o Senhor já nos conhecia, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que estamos aqui. Muito obrigado por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, tira todo impedimento, Senhor, que a unção do teu Espírito, a unção do teu Espírito possa agora quebrar todo impedimento, todo jugo, todas as cadeias, todas as correntes, todas as amarras que impedem o homem de chegar-se a ti. Que tudo caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, tira também toda timidez, que as pessoas possam, Senhor, ter a liberdade de abrir a boca e te adorar em espírito e em verdade. Traz uma palavra que vem de ti para os nossos corações nessa noite, e que essa palavra, Senhor, cresça, floresça, frutifique em nós. Que nós sejamos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, como está escrito em Tiago, mas praticantes da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Você está muito calado. Vire para o irmão do seu lado, dê um sorriso bem bonito aí para ele. Diga assim: Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Eu me alegro no Senhor. Diga para ele: eu me alegro no Senhor. Diga: se alegre no Senhor. Amém. Queridos, se nós tivéssemos consciência da bênção que é quando nós podemos estar aqui louvando a Deus, a bênção que é quando nós podemos abrir as nossas bocas e cantar para Ele: nada é impossível para ti. Se a gente pudesse se dar conta disso, sabe por que a gente não se dá conta disso? Porque nós não conhecemos o lado difícil. Nós não conhecemos o que os nossos irmãos têm passado lá onde a igreja perseguiu. Olha, eu acho que um irmão daquele que está lá, na Nigéria, na Síria também está, a coisa está séria por lá, naqueles países, na China, países onde há uma perseguição tão grande. Eu creio que se eles chegassem aqui, dentro desse lugar hoje, com toda a liberdade de adorar a Deus, eu acho que ele nem acreditava. Eu acho que ele derramaria de um jeito assim, tão sincero, tão real, se quebrantaria de uma maneira tão forte diante de Deus, que nós ficaríamos envergonhados de nós mesmos. Sabia? É verdade. Porque lá eles não podem fazer, e ainda assim fazem.
correndo risco de morte, e ainda assim fazem. Correndo risco de morte e ainda assim glorificam a Deus, abrem as suas bocas para dizer que Deus é bom, mesmo sendo incendiados, mesmo sendo assassinados, mesmo sendo torturados, ainda abrem as bocas para dizer de Jesus: tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, Eu peço a Deus que os nossos corações possam se tocar com relação a isso. Amém, Porque no dia que isso acontecer, eu não vou ver nenhuma boca fechada na hora do louvor. aleluia. No dia que isso acontecer, nós não vamos ver nenhuma boca que não se abra para dar glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Amém. Você pode dar glória a Deus agora? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61, aonde a voz profética de Isaías, 700 anos antes de Cristo, falava do assunto de toda a Bíblia Sagrada, falava do foco, do alvo de toda a Bíblia Sagrada. 700 anos antes de Cristo, ele falava do Senhor Jesus, ele falava de um plano de salvação, ele falava de uma transformação que haveria no mundo, uma revolução que haveria no mundo, uma revolução santa, uma revolução no bom sentido que haveria no mundo. Já estava predito por esse profeta, assim como por tantos outros que passaram ao longo dessa história, profetizando, falando acerca de alguém que viria com uma missão fantástica, maravilhosa, uma missão que nós temos que estar o tempo todo agradecidos a Deus, porque veio este alguém com esta missão. Amém? Amém. E Isaías, no capítulo 61, nos primeiros versículos, ele fala a respeito desta missão, deste propósito, deste alguém que viria e que veio. Amém? E ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Eu vou dar uma parada aqui. O Espírito do Senhor Jeová, ele já começa no primeiro versículo desta maravilhosa profecia, falando de um Deus trino. Ele já começa falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová, o Espírito Santo de Deus, ele já está falando de ambos. Eles vêm sobre mim, sobre o próprio Senhor Jesus. O Deus trino é manifestado a partir já deste versículo. O Espírito do Senhor veio sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele veio de uma forma diferente. Ele veio com uma unção do alto, com uma unção, um poder santo. E para quê? Aí ele começa a falar o que veio fazer: pregar as boas novas. A quem? Aos mansos. Não existe uma palavra na Bíblia que esteja aí à toa, queridos. Todas as palavras que a Bíblia elenca têm um propósito, tem um recado, tem um significado, tem um motivo. Todos. Não existe uma palavrinha que você pudesse dizer: não, essa palavra aqui é para eu deixar aqui o parágrafo mais curto, eu vou excluir. Não, você não pode excluir nada. Lá em Apocalipse, quando o livro de Apocalipse é fechado, diz que você não pode nem acrescentar nem retirar nada do que está nessa palavra. E quando ele começa a dizer pregar boas novas aos mansos, já nos chama a atenção, porque essas boas novas ele veio pregar. Essas boas novas, uma mensagem de um evangelho do reino, um evangelho da salvação. Essas boas novas que é um evangelho que é o próprio Senhor Jesus, é o Senhor Jesus em ação, um evangelho que é o poder de Deus para nos salvar, como está escrito em Romanos, um evangelho que é o poder de Deus para transformar a vida do homem, um evangelho que é o poder de Deus para reconciliar o homem com Deus. Ele já começa falando que esse evangelho ele só pode alcançar aqueles que são mansos, aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus com mansidão, que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus sem preconceito, que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus como a verdade de Deus. Amém?
Este é o propósito que ele começa dizendo na sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E foi isso que Jesus fez em todo o ministério dele aqui nessa terra. Ele pregava uma mensagem de esperança, ele pregava um evangelho de salvação, ele pregava uma mensagem de libertação. Ele olhava para os homens perdidos, amém? Os homens perdidos, afastados de Deus, e ele pregava uma mensagem de esperança, de fé. E essa mensagem, queridos, não foi recebida por todos. Nós sabemos disso. Essa mensagem não foi recebida pela maioria, mas foi recebida por todos os mansos de coração. Amém. E ainda hoje essa mensagem é pregada, e ainda hoje essa mensagem alcança os mansos de coração. E ele diz: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Você está entendendo que existe um povo onde há uma ação diferente do poder de Deus? E que povo é esse? É esse que é manso, é esse que tem um coração contrito, é esse que tem um coração quebrantado diante de Deus. Só um minutinho, deixa eu tirar essa. Glória a Deus. Então veja, a esses que estão dispostos, a esses que têm o coração contrito, a esses veio um Senhor Jesus que é atuante, é real, é vivo, é poderoso, e está entre nós ainda hoje, vai ficar conosco, com todos aqueles que têm todas essas características. Ele está aí para nos abençoar, para nos ungir, para nos orientar, para nos disciplinar, e com uma importante e maravilhosa disciplina de Deus, mesmo que muitas vezes dolorosa em começo, mas que causa uma boa obra e que tem um bom fruto. Amém? Amém. Então ele veio aqui e continua dizendo a sua missão: pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso tudo veio Jesus fazer nesta vida, queridos, neste mundo. Ele veio proclamar liberdade aos cativos. Os cativos são os aprisionados, os prisioneiros. Ele veio para proclamar, para anunciar, para efetivamente libertar esses prisioneiros, esses cativos, abrir a prisão dos presos. Lembrem-se que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus, aprisionados pelo pecado. Assim está o homem sem Jesus. Ele é um prisioneiro do pecado, ele é um prisioneiro das circunstâncias, ele é um cativo das coisas ruins deste mundo. E quando Jesus veio, ele veio com a intenção, com o propósito de libertar os cativos, abrir as portas das prisões para que os presos, os espiritualmente presos, fossem libertos. Amém? Amém. Ele faz isso ainda hoje. Talvez você já esteja liberto, talvez você já tenha ouvido, escutado a palavra, o evangelho da salvação, e você já o entendeu, e você já abriu o seu coração, e você já é um salvo em Jesus. Mas talvez ainda existe algo que te aprisione, ainda existe algo que te torna cativo. E o que Jesus está dizendo é que Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que abre as portas das prisões. E Ele continua dizendo: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Apregoar o ano aceitável, o ano do jubileu. Nós já falamos que o ano do jubileu era aquele que acontecia periodicamente entre os israelitas, onde as dívidas eram perdoadas, onde aquilo que era tomado por credores eram devolvidos. Era um ano especial entre os judeus. E nós vivemos hoje um ano do jubileu. Nós vivemos hoje ainda um tempo do jubileu, porque esse Deus, esse Jesus, que veio para salvar, libertar, curar, Ele ainda está agindo nas nossas vidas hoje. A apregoar o ano aceitável do Senhor. E veio também informar que existe um dia da vingança do nosso Deus. Existe um dia onde a porta vai se fechar e Deus vai vir prestar contas com todos aqueles que renunciaram, que rejeitaram, que menosprezaram.
a vinda desse nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. E ele veio também consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar de tristeza, veste de louvor no lugar de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Queridos, há poucos domingos nós falamos aqui a respeito da alegria. A alegria é um fruto do Espírito, é um das consequências naturais de quem tem o Espírito de Deus na sua vida. E Deus, Ele veio para nos dar isso mesmo. Jesus veio para trazer aos nossos corações alegria. Eu dizia hoje de manhã no discipulado que Jesus, Ele não tem amor, Ele é o amor. Jesus, Ele não tem alegria, Ele é a alegria. Amém. Jesus, Ele não tem a paz, Ele é a paz. E isso tudo é o que Ele é nas nossas vidas, quando nós abrimos o coração para Ele e entendemos isso e nos posicionamos como alguém regenerado, alguém salvo, alguém liberto de todos os cativeiros, alguém cujas portas das prisões se abriram. Amém? Amém. Quem quer ser alegre? Amém, Jesus. Todos queremos ser alegres, queridos. A tristeza é verdade que muitas vezes você passa por momentos de tristezas, mas ela não pode ser um estado de espírito naquele que tem Jesus, porque não combina, é contra a natureza de Deus. Se Jesus é alegria e eu tenho Jesus, eu não posso ser uma pessoa triste. E você pode imaginar o quanto Jesus era alegre. Jesus era extremamente alegre. Eu, nas minhas imaginações, que todos sabem que eu gosto de ficar, de me levar, tentar me levar na minha imaginação para o tempo da passagem bíblica que eu estou lendo, eu imagino como Jesus, como era o convívio de Jesus. E o Jesus que eu consigo enxergar naquela época era aquele Jesus alegre mesmo, aquele que as pessoas tinham prazer de estar perto deles. Jesus até gostava de uma festa, mas uma festa que ele fazia com que fosse santo. O primeiro milagre dele foi uma festa, nas bodas de Caná. Agora Jesus não perdia uma oportunidade na festa em que ele estivesse, que não viesse para cumprir, que não usasse para cumprir este propósito: apregoar a liberdade aos cativos, falar das boas novas. Mas ele era alguém alegre. Tanto ele era alegre que a Bíblia registra alguns momentos de tristeza que ele teve. Quando ele chorou, por exemplo, quando Maria e Marta choravam, assim como os demais parentes, pela morte de Lázaro, ele se compadeceu daquelas pessoas, e a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou e se entristeceu diante de Jerusalém, quando ele via aquele povo todo ali afastado de Deus, sofrendo, porque queria sofrer, já que ele estava ali com a mensagem da salvação, com a mensagem da fé, da esperança, e o povo não dava ouvidos para ele, ele se entristeceu. Então a Bíblia relata alguns pontos específicos, aonde houve a tristeza de Jesus se manifestou, por amor a nós. Mas isso nos leva a crer, a contrário senso, que na maioria do tempo, Jesus era alguém extremamente alegre. As crianças gostavam de estar próximo a ele. Ele era a alegria, ele era a paz. Onde ele estava, transbordava amor, paz e alegria. E esse Jesus que transborda amor, paz e alegria, habita naqueles que o têm como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Você tem que ser alegre no Senhor. Por isso que Paulo disse naquela mensagem que nós falamos algumas semanas atrás: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Salomão, não sei se eu separei, senão vou para cá para a Bíblia. Amém? Provérbios 15, 13 fala a respeito desta alegria. E Salomão, um dos homens mais sábios que este mundo já viu, este homem que escreveu 3 livros na Bíblia, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, ele fala a respeito de alegria e de tantas coisas mais. E no capítulo 15, versículo 13, ele afirma exatamente o que um coração alegre faz. Já está aberto lá? Pronto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Um coração alegre torna o rosto bonito.
Um coração alegre torna a pessoa bonita. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas nós conhecemos, que se nós analisarmos as feições do rosto, nem tem essa beleza toda, mas pela alegria de Jesus no seu coração, ela é uma pessoa linda, e você gosta de estar perto, porque transborda esta alegria, esse amor, essa paz. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. E quando Jesus veio, ele veio para falar disso, pregar um evangelho do reino. Ele veio para dizer que aquela véu que separava o homem de Deus seria rasgado, como de fato foi rasgado no seu sacrifício. Eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 14. Existe uma parábola da grande ceia, aonde o próprio Senhor Jesus contou. E eu quero que você acompanhe agora essa leitura. Lucas 14, a partir do versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado, por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e portanto também não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Queridos, essa passagem ela tem um significado, uma mensagem para Israel, literalmente falando, para os judeus, mas ela tem também uma mensagem para a igreja atual, para o povo atual. Aquele Jesus que veio com a missão que nós acabamos de ler em Isaías, e que ele confirma isso mais na frente dos evangelhos. Esse mesmo Jesus, ele conta uma história, ele faz uma parábola, onde ele começa contando algo que aconteceu efetivamente para os judeus. Os judeus, você sabe que era o povo escolhido de Deus, que é, mas era o povo escolhido de Deus para levar essas boas novas. Era o povo escolhido de Deus para que depois que Jesus viesse aqui para os seus, que era exatamente o povo judeu, em princípio, o povo judeu aceitasse aquelas boas novas e fosse um instrumento nas mãos de Deus para levar esta mensagem da salvação, da libertação para todo mundo. E ele faz uma parábola onde ele compara esse Senhor com o próprio Deus. Esse próprio Deus preparou uma grande ceia. Querido, se você olha para cá e já dá água na boca com esse bolo maravilhoso que tem aqui, você imagina a grande ceia preparada pelo Senhor. Então ele diz: esse Deus preparou uma grande ceia. Você acabou de ler. Fez uma grande ceia e convidou a muitos. Convidou aos seus amigos, convidou aqueles próximos. E se nós levarmos para o campo espiritual naquela época, convidou o povo judeu, o povo de Israel, para esta ceia, para participar dessa ceia, para ser aqueles que teriam o privilégio de levar adiante a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Muitos disseram que não queriam, se excusaram, porque deram desculpas sem lógicas, desculpas sem nexos. Eu comprei uma terra, eu não posso porque eu vou casar, eu não posso porque eu deixei o meu cavalo novo para lavar, eu não posso por isso e aquilo.
Claro que eu estou fazendo uma analogia, uma metáfora. Desculpas. E o que é que ele disse que aconteceu na parábola? Aí ele disse que esse homem, esse senhor mandou que convidasse outros que não eram os primeiros, os amigos, aqueles que eram o propósito inicial dele. Convide outros. E esses outros foram. Queridos, esse convite acontece hoje. Ainda hoje Deus está convidando homens para participar da grande ceia. E em Apocalipse capítulo 19 fala de uma grande ceia do Senhor, aonde Deus hoje está convidando a mim, a você e a humanidade toda que está aí fora para participar da ceia do Senhor. Esse mesmo Senhor que Jesus fala na parábola, ele é real, ele existe. Esse Senhor é Deus. Esse Senhor é o Senhor Jesus, e Ele está convidando a humanidade a participar da grande ceia. E o que nós podemos perceber o tempo todo são pessoas se excusando do convite. Pastor, mas eu não, porque eu já aceitei o convite, já declarei que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus quando você fez isso, porque você deu o primeiro passo, mas isso não garantiu a você ainda participar da ceia espiritual. Não garantiu a você ainda que você vai estar com Ele lá na ceia de Apocalipse capítulo 19, porque Ele está lhe convidando ainda hoje para uma mudança de vida. Ele está lhe convidando ainda hoje para uma vida de intimidade com Ele. Ele está lhe convidando ainda hoje para que você produza frutos dignos de arrependimento. Ele está lhe convidando ainda hoje para que você seja um cooperador dele na pregação desse evangelho do reino, e que ele deixou o privilégio de os homens que realmente entendem isso, recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, serem propagadores desse evangelho. Esse convite do Senhor, ele continua existindo, ele continua chamando o mundo aí fora, ele continua chamando a sua igreja para participar da ceia do Senhor. Glória a Deus, você deu o primeiro passo. Mas, queridos, não se acomode. Não se acomode. Quantas vezes você está rejeitando o convite de Deus? Quantas vezes você rejeita o convite de Deus para que Ele fale com você através da sua palavra? Quantas vezes você rejeita o convite de Deus, ou dá desculpas para que Ele fale com você através da pregação? Quantas vezes você se excusa da presença de Deus para estar numa vigília de oração? Fizemos uma vigília aqui sexta-feira, foi uma bênção, querido. Uma semana de oração, poucas pessoas vêm para ela. Oração é batalha, nós sabemos disso. Eu costumo falar que a batalha espiritual maior que o homem tem para travar é a oração. Mas ela é necessária, é intimidade com Deus, nós precisamos disso, e nós temos um Espírito Santo que nos ajuda a orar. Mas as excusas, as desculpas continuam acontecendo ainda hoje. E nós precisamos parar para pensar nisso. Existe um convite do Senhor. Ele quer que nós estejamos ceando com Ele lá na glória. Além da Santa Ceia que nós temos todo mês, bênção, o sacramento, uma ordem que Deus deixou. Porque ali nós temos um memorial, temos uma profecia. Mas existe uma ceia real onde nós estaremos lá. Ele convida você, Ele convida a mim, Ele convida tanta gente aí fora, e muitos se excusando. E Ele diz assim: mandou que o servo fosse buscar outras pessoas, literalmente seria os gentios. Na hora em que os judeus não quiseram mais, a pregação foi alcançar os gentios. Ele continua nos chamando para levar a salvação, para levar a mensagem do reino, o evangelho do reino. E se nós estivermos nos excusando como aqueles fizeram, outros serão chamados. É assim. Outros serão chamados. Existe um propósito. Existe um propósito. E aí ele diz aqui que o seu servo foi, chamou, convidou todos. E foram aquelas pessoas que estavam ali, que não eram as iniciais: os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E quando eu leio isso, eu vejo o quanto Jesus era criticado quando sentava em uma roda onde tinha pessoas que eram apontadas pela sociedade como pessoas pecadoras. E ele dizia uma resposta tão simples, mas tão profunda: eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes.
Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. Eu vim para aqueles que reconhecem que são doentes na alma, do espírito. Eu vim para aqueles que verdadeiramente são mansos de coração. Eu vim para aqueles que são quebrantados de coração. Lembra Isaías 61? Nós acabamos de ler. Foi para esse que eu vim, para os doentes, para os mancos, para os aleijados. Isso não é necessariamente o sentido literal, existe um sentido figurado, queridos. Eu vim para aqueles que reconhecem que necessitam de mim. E quando nós voltamos a lembrar esse Jesus que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Jesus tinha nele a plenitude da unção do Espírito de Deus. A plenitude do poder de Deus transbordava em Jesus. E Ele ainda hoje continua fazendo o convite. Ainda hoje Ele continua chamando os mancos, chamando os aleijados, chamando os cegos. E querido, diz um ditado popular que o pior cego é o que não quer enxergar. Essa mensagem que a palavra de Deus traz, ela envolve todos nós, todos os cristãos. Jesus nos chamou para sermos diferentes. A igreja ela tem que ser diferente, sal da terra e luz do mundo. Dizíamos aqui na vigília de sexta-feira que existe algo que separa o homem regenerado do homem do mundo. Esse algo é a cruz de Cristo. Existe uma mensagem tremenda naquela cruz, uma mensagem maravilhosa. A mensagem da cruz é maravilhosa, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de reino com banquete, um banquete espiritual, um banquete que é alegria, que é paz, um banquete que é libertação, um banquete que são vidas regeneradas, para que você possa transbordar, fazer diferença do portão para fora, queridos. A unção do Senhor está sobre esse lugar, sobre você, para que você seja cheio da unção, cheio da alegria, cheio da paz de Deus, e você possa passar por esse portão e alcançar pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero essa experiência, eu quero conhecer esse Deus, eu quero esse Jesus da minha vida. Foi para isso que Ele veio. Amém? Foi para isso que Ele veio. Pastor, mas é tão difícil. Queridos, eu louvo a Deus, porque Ele que nos sustenta. Hoje nesses dias eu estava pensando no aniversário da minha esposa, e agradecendo a Deus pela vida dela, sozinho ali, eu e Deus. Porque eu vejo a dedicação, o amor que ela tem para com as pessoas. Até porque a minha esposa, todos que conhecem, eu não estou jogando confete, porque sabe que é assim. E a Bíblia diz que a quem honra, honra. E eu digo para você, o ofício mais difícil que existe na face da terra é o ofício pastoral. Não existe nada mais difícil. Creia. Não tem férias, não tem sábado, domingo, nem feriado. Ah, pastor, mas a igreja só funciona. Mas ele não deixou de ser pastor, nem ela deixou de ser pastora nesses momentos não. Não deixou de atender quem precisa, nós continuamos fazendo. O ofício pastoral é o mais importante que existe, sabe por quê? Porque ele trata de algo que é eterno, queridos. Eterno. E quando nós muitas vezes não fazemos a obra de Deus, quando nós muitas vezes temos um chamado de Deus, que cada um aqui tem, e não cumpre esse chamado porque é difícil, eu quero dizer para você que é difícil mesmo. Muitas vezes você é injustiçado, muitas vezes você tem atitudes de ingratidão, muitas vezes você é entristecido, e nesses momentos o diabo diz: desista, a carne diz: desista, os homens dizem: desista, você não está ganhando nada com isso, e você tem que ousar e dizer: não. Amém, Jesus. Não posso, só paro quando Deus mandar que eu pare. Glória a Deus. E vem as feridas, vem, queridos. E você sabe o que é que a gente tem que fazer? Levantar os joelhos, atar as feridas, enxugar as lágrimas, pedir força a Deus e prosseguir. Amém. Porque se planta aqui eternidade. E isso não é só ofício de pastor. Nós temos um chamado. E que privilégio tremendo você estar aqui nesse lugar. Porque se você está aqui nesse lugar, você foi alguém que teve um coração manso,
alguém que teve um coração contrito, e alguém que ouviu essa mensagem do Evangelho do Reino, e alguém que Deus está dizendo para você: olha, você é meu cooperador na pregação desse Evangelho. Amém, Jesus. Eu quero te encher com alegria, eu quero te encher com essa paz, com esse amor, eu quero te encher de mim, diz o Senhor, para que você leve essa mensagem da salvação, da alegria, do Evangelho, da libertação dos cativos. Como é bom, queridos, como é bom. Tem as dificuldades, sim, tem, fazem parte, mas é compensador. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Aleluia. Nós olhamos e vemos vidas transformadas, nós olhamos e vemos esse poder de Deus, que nós acabamos de ler em Isaías. Nós vemos em ação, nós vemos o que Deus fez na vida de A, na vida de B, na vida de C. Nós vemos vidas que eram desesperançadas, cheias de esperança. Nós vemos lares que precisavam de restauração, restaurados efetivamente. E aí, quando você vê isso, e você sabe que pela glória, pela misericórdia de Deus, de alguma maneira você foi instrumento, foi participante disso, o seu coração se enche de alegria, e a tua fé cresce, e cresce, e cresce, mais e mais. Amém, Jesus. É bênção, queridos, é bênção. Versículo 22 de Lucas 14. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda não lotou. Senhor, foi feito como o Senhor disse, mas não lotou ainda. Ainda tem espaço. Ainda tem espaço. Essa mensagem ecoa até hoje. Jesus, ele continua chamando. Eu não sei quantos aqui já atenderam ou não o chamado do Senhor. Quantos ainda não atenderam, eu não sei, você sabe. Mas ele continua chamando, ele continua dizendo: ainda tem espaço, ainda tem espaço. Mas vai haver um momento onde não vai mais ter espaço. Ainda tem espaço, Senhor. Nós chamamos, eu fiz como o Senhor mandou. Eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda tem lugar, ainda tem espaço. E disse o Senhor: servo, saí pelos caminhos e pelos atalhos, e força-os. Essa força-os, na verdade, essa tradução não é a melhor. Quando você pega a tradução do original, significa um grande esforço, um esforço com firmeza. Faça um grande esforço para que eles entrem, até que a minha casa se encha. Existe um momento que vai encher, e ele diz: faça um esforço, vá pregar essa palavra, vá convidar para a ceia do Senhor. Continue convidando, até que a casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que rejeitou provará a minha ceia. Queridos, quando nós paramos para pensar nesse Deus, que Deus tremendo, que Jesus maravilhoso, por que muitas vezes nós ficamos ainda aprisionados? Por que muitas vezes nós nos sentimos ainda tão desesperançados? Por que muitas vezes nós nos sentimos tantas vezes desanimados? Reaja disso, entenda esse Deus, entenda o sacrifício dele, entenda o propósito dele em primeiro lugar, e lembre-se que quando chegou depois do sacrifício naquela cruz, ele disse: está consumado. O propósito foi cumprido, o propósito pelo qual eu vim, eu cumpri, eu fiz. E se ele fez, ele continua fazendo hoje, está no meu coração e no teu. Reino de Deus, esse é Jesus, esse é o nosso Jesus, aquele homem Deus, aquele Deus alegre, cheio de paz, cheio de poder, e que nos ama de uma maneira incondicional. Não rejeite esse amor, não vale a pena. Não rejeite esse amor, escute o convite. Ele te convida nessa noite. Ele te convida nessa noite para a ceia do Senhor. Não a ceia física. Ele te convida nessa noite para você começar a sentir e ter consciência do reino de Deus, que já começou agora. Aonde? Em você.
em você. E se não começou ainda, tem tudo para começar, queridos. Depende da tua escolha, da tua decisão. Da tua decisão. Por isso é que ele diz lá em Isaías: eu vim para os mansos, eu vim para os humildes, eu vim para os que reconhecem que precisam de mim, eu vim para os que não se envergonham de mim, eu vim para esses, eu vim para aqueles que têm o coração contrito, derramado, quebrantado diante de Deus, para restaurar, para libertar, para curar e, acima de tudo, para salvar. Amém? Amém, Jesus. Esse é o nosso Deus. Não existe outro. Vamos louvar o Senhor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus.